ontem. E é isso, glória a Deus. E então a família está oferecendo esse culto aqui de hoje em ação de graças por esta data. Parabéns, Júlia, Deus te abençoe, que você possa prosperar a cada dia aqui no nosso meio, crescer, né? E os planos da sua vida estão na mão de Deus, como de todas as moças que estão aqui, todos os rapazes que estão aqui, os planos das suas vidas estão na mão de Deus. Glória a Deus. Amém. Queridos, vamos apresentar uma criança. Venha aqui à frente, por favor. A Maria Eduarda é a nenenzinha com seus pais, o Felipe e a Jéssica. Subam aqui, por favor. E eu vou pedir que os familiares venham também. Os familiares venham cercar, não só familiares, mas as pessoas próximas. Suba aqui, meu querido. Glória a Deus. Eu vou pedir ao pastor Elias, suba aqui, meu irmão. Segure aqui a Maria Eduarda, por favor, no seu colo. Isto. Glória a Deus. Meus irmãos, olha, todos sabem que nós não batizamos crianças. Eu ia dizer na igreja evangélica, mas há igrejas evangélicas que batizam crianças. Eu não sei por quê. A gente não encontra assim, uma base na Bíblia para batizar crianças. Mas a gente apresenta ao Senhor. Então Jesus, ao 8º dia, ele foi levado ao templo para ser circuncidado. Isso a gente sabe, né? Aos 13 anos, Jesus estava perante os doutores, lá no templo. Então, trazer as crianças perante o Senhor, isso a gente faz. E então nós vamos agora abençoar a Maria Eduarda. Vamos pedir as bênçãos de Deus para os seus pais. Então, segure a Maria Eduarda, pastor. Isso. Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode estender as mãos na direção desta linda criança. Vem para cá, para frente um pouquinho. Olha, dá para mostrar para os irmãos? Olha aqui. Olha aqui. Que linda, que linda. Eia, ela gostou. Aleluia. Vamos abençoar a Maria Eduarda. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, em nome de Jesus, é a nossa alegria neste momento, com toda a igreja aqui reunida, nós abençoarmos esta criança. Eu quero pedir, Senhor, a tua proteção, a tua bênção, a tua direção para os pais, para o Felipe e para a Jéssica, que eles saibam criar a Maria Eduarda nos caminhos do Senhor, na obediência da palavra de Deus. Dá sabedoria a eles, dá paciência, concede a eles a tua graça, para que esta criança cresça na proteção do Senhor e sob uma bela orientação dos seus pais. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, glória ao teu nome por esta família. Peço a tua bênção para todos desta casa, todos desta família. Ó Pai, que realmente a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos. Esta é a nossa oração. Ó meu Deus, eu estou até emocionado, Pai, porque é uma família grande que está aqui, uma família que representa tantas outras pessoas que não estão. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nós os colocamos nas tuas mãos. Pedimos que o Espírito Santo entre em cada casa, em cada lar dos membros desta família e que eles sejam ricamente abençoados. Que nunca falte o pão de cada dia, meu Deus. Que nunca falte saúde, que nunca falte paz nesta família, meu Deus. Em nome de Jesus. E quanto a Maria Eduarda, ela está nas tuas mãos. Nós a abençoamos. Em nome de Jesus. A toda a igreja repita comigo, diga assim: Maria Eduarda, nós te abençoamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Está quietinha aqui, glória a Deus. Amém. Parabéns, minha querida, parabéns, Deus te abençoe. Parabéns a todos da família, parabéns. Deus abençoe, irmã, Deus abençoe. Parabéns, Deus abençoe. Amém. Vocês aí, glória a Deus. Vamos na paz do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Temos mais um. Pastor Leonardo, vamos pedir as nossas crianças para vir aqui à frente agora? Que as crianças têm uma programação intensa hoje. Hoje é o dia da Bíblia. E as crianças estão, inclusive, vestidas a caráter. Glória a Deus. Agora, Manuela, eu vou acrescentar um dado a esse encontro aqui, pelo seguinte: olha só, meus irmãos, escutem só. Olha só. Manuela, fica aqui no meio aqui, assim. Olha, olha só, a igreja cresce numericamente. As crianças crescem numericamente. E também o trabalho sempre tem um progresso. E aqui a gente não concentra, presta atenção, a gente não concentra a vida toda um certo trabalho na mão de uma pessoa só. A gente compartilha, a gente reparte. E hoje, Manuela, eu posso dizer que hoje você está, de uma certa forma, se despedindo desse trabalho aqui. Manuela está se despedindo desse trabalho das crianças. Ela vai ficar até final do ano. Vai ter o Natal, vai ter outras coisas. Até final do ano, Manuela estará à frente. E daqui para frente, eu vou apresentar agora para os meus irmãos o casal que vai substituir. Fabiano, vem cá, vem, rapaz. Rapaz, você está escondido ali. Glória a Deus. Fabiano com a Manuela, os dois têm estado à frente dessa. O Fabiano não é muito visto aqui na igreja, muitas vezes, porque ele está lá tomando conta das crianças na outra dependência. Mas agora o casal vai aparecer mais aqui nos cultos. E agora eu quero convidar o casal que daqui para frente vai dirigir as crianças. Venha aqui o Ulisses e a Vinícius. Errei o teu nome, Ulisses. Errei o teu nome, Vinícius. E Cíntia, vem cá, vem aqui para cá. Isso. Olha só. Chega um pouquinho mais para cá. Cíntia, chega mais para cá um pouco. Isso, aqui. Isso. Vinícius. Glória a Deus. Glória a Deus. Está aqui esse casal. Olha, todo o pessoal que trabalha conosco, principalmente em áreas específicas, são pessoas qualificadas, né? A Cíntia tem uma porção de qualificações aqui, eu não vou precisar citar. O Vinícius, a mesma coisa, eles são especiais, né? Inclusive, uma coisa boa é que a Cíntia é psicóloga. Atenção, pais, qualquer pai que queira um conselho sobre os seus filhos na área de psicologia, ela é psicóloga, a Cíntia. Então, isso é mais um dado importante. Glória a Deus. Então, vamos fazer assim, eu vou pedir que os pastores venham aqui à frente. Eu quero de público, eu quero agradecer ao Fabiano e a Manuela os anos que ficaram aqui. Anos e anos e anos trabalhando com as crianças, se privando dos cultos. Às vezes a igreja está numa festa aqui tremenda, música especial, um pregador de fora, um grande pregador, e eles estão lá com as crianças. O professor, a professora da escola dominical, para mim, é um herói, é uma heroína, porque se priva das festas da igreja para cuidar das crianças que estão reunidas ao mesmo tempo e que não ficam aqui no santuário, aqui no templo. Então, Manuela, Deus te abençoe, minha querida. Muito obrigado. Fabiano, muito obrigado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ao longo do tempo, muita coisa aconteceu e só Deus é que pode recompensar vocês. E agora, sim. Foi ontem. Cíntia e Vinícius fizeram aniversário de casamento ontem. E fui eu que fiz o casamento, olha só. Eu celebrei o casamento deles. Olha a minha cabeça. A idade que está chegando. A minha idade está chegando. A gente...
Glória a Deus. Eu, por enquanto, só tenho 86 anos. Eu vou chegar aos 100. Aos 100, se Deus quiser, com a cabeça no lugar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, vamos então abençoar o casal que está começando hoje. Eles, na verdade, vão assumir de janeiro para frente. A Manuela e Fabiano vão continuar, né? Já entenderam. Então, vamos abençoá-los em nome do Senhor. A igreja estenda as mãos. Aleluia. Pai de amor, eu quero te agradecer porque a igreja é um ser vivo. A igreja, ela é viva, ela é dinâmica, ela cresce, ela prospera, ela faz trocas. A igreja é um organismo vivo, o corpo de Cristo na terra. Eu quero primeiramente agradecer ao Senhor pela Manuela e pelo Fabiano, Pai, que durante anos, muitos anos, ficaram aqui cuidando das nossas crianças, liderando o corpo de professores, porque tem os outros professores também que oportunamente serão apresentados. Oh, meu Deus, eu quero te louvar por este casal. Peço a tua bênção para eles, que Fabiano e Manuela possam prosseguir na obra do Senhor, agradando ao nosso Deus. E agora, Pai, eu quero te louvar pelo casamento do Vinícius e da Cíntia, meu Deus. Eu quero te louvar por eles, Pai, porque ontem completaram mais um ano de casados. Sê com eles, sê com o seu filhinho, meu Deus, em nome de Jesus. Quero pedir, ó Deus, que tu os abençoes a partir de agora, porque eles vão iniciar uma nova etapa do nosso ministério infantil, vão cuidar das crianças, que eles trabalhem também com o mesmo desvelo, com o mesmo carinho que a Manuela trabalhou, que o Fabiano trabalhou, que esse casal possa ser uma bênção, possa ser um casal conhecido aqui na igreja e reconhecido, um casal que realmente possa ser amado, que os ajudem na ministração aos nossos filhos. Pai, esta é a minha oração, faz melhor do que o que nós estamos te pedindo, pois é no nome de Jesus que nós oramos e que por tudo agradecemos, desde agora e para sempre, e todas as crianças e toda a igreja digam amém. Amém. Glória a Deus. Pronto. As crianças podem ir. Glória a Deus. Hoje é o dia da Bíblia. As crianças vieram a caráter, né? Porque no final do culto, eles têm alguma coisa para apresentar. Muito bem. Glória a Deus. Agora, pastor Leonardo, é a sua vez. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu sempre digo, somos uma igreja que trava a luta, mas faz festa ao mesmo tempo. Amém? Eu queria chamar aqui à frente a nossa irmã Rosimere e a sua família. Nossa irmã Rosimere perdeu o seu companheiro, nosso irmão César, na quinta-feira. Na sexta-feira estivemos lá fazendo o sepultamento dele, né? E foi um testemunho muito bonito. Vou descer aí para ficar perto de vocês. A família toda estava confortada, consolada pelo Espírito Santo, porque foi um bom pai, um bom marido, um bom amigo. Irmãos, tinha muita gente, mas muita gente. Um bom tempo que eu não vejo um sepultamento com tanta gente como nós vimos lá, né? O César era um homem muito querido. Vocês não têm noção como aquele homem era amado. Sexta-feira, 3 horas da tarde, um sol quente nesse Rio de Janeiro, um calor que não aguentava mais, mas as pessoas foram lá, um povo aqui da nossa igreja foi lá, nós estávamos lá para justamente agradecer o Senhor pela vida que o Senhor concedeu ao César, né? E agora nós vamos orar pela família, que a família precisa das nossas orações. O César está nos braços de Deus, mas eles aqui precisam
abençoar a vida deles. Pai, eis aqui a família do nosso irmão César, a nossa irmã Rosemary, juntamente com o neto, Senhor, e nós queremos, ó Deus, abençoar esta família, dizer, ó Deus, para eles que eles não estão sozinhos, porque eles têm o Senhor em primeiro lugar, e em segundo lugar tem esta família da fé que está com eles para caminhar. Força, ó Pai, sabemos que a saudade vai bater, mas o Espírito Santo do Senhor é que nos conforta e nos consola. Pai, muito obrigado, porque os meus olhos contemplou a glória do Senhor sobre a vida desta família, e ó Deus, que eles sejam. Assim nós oramos, Pai, e abençoamos essa família em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, continue testemunhando da glória de Deus sobre a vida do pai de vocês, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Irmãos, a gente sempre diz, a gente se alegra com os que se alegram, chora com os que choram, e a gente sabe que o nosso Deus é que nos sustenta e nos faz seguir adiante, né? A nossa igreja está em festa. Amém? É melhor falar de novo. A nossa igreja está em festa. Sabe por que nós estamos em festa? Porque nós servimos ao Senhor Jesus. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso padrão de vida, né? Nós servimos a Ele, nós estamos com Ele. Então, e Ele está no meio de cada dia. E nós estamos aí num tempo onde Deus tem manifestado a glória dEle. Ontem tivemos um culto maravilhoso aqui, uma palavra tremenda. Todos esses dias, desde quarta-feira até ontem, foram palavras transformadoras aqui neste lugar, porque nós cremos no novo tempo. Nós cremos no novo do Senhor para as nossas vidas, né? A Bíblia não nos manda viver o velho, a Bíblia nos manda viver o novo, olhar para frente, olhar para o alto, aonde está o Senhor Jesus. Se nós formos olhar para o homem, a gente cai, mas para o Senhor, Ele é que nos sustenta, Ele é que nos fortalece a cada dia, não é verdade? Então, hoje à noite nós teremos o pastor Jean Marques. Ele vai estar aqui nas redes sociais, ele já está transmitindo uma mensagem dizendo que ele vai estar aqui esta noite para nos abençoar, e eu creio que será um encerramento excepcional, né? Você não pode perder, vem estar aqui conosco. Deus vai nos abençoar, não vai ser o homem, vai ser Deus, é Deus, tudo é para Ele, tudo volta para Ele. Então, vem estar conosco aqui, eu creio que vai ser algo maravilhoso que Deus irá fazer. Ontem nós recebemos muito de Deus, sexta-feira recebemos muito de Deus, quinta-feira, quarta-feira, e com certeza hoje não vai ser diferente, amém? Então vem. 24, nós não temos culto, temos pela manhã a cantata das crianças aqui na igreja. Então no dia 24, que é um domingo, pela manhã nós teremos culto, né? Já está aqui. Nós teremos culto com a apresentação do IBC, Ministério de Crianças, que vão fazer essa apresentação. À noite não teremos culto, mas teremos culto no dia 25, às 18 horas, com a apresentação do Coral Raiz da Fé. Vai ter uma cantata aqui, então não perca, vai ser bênção também sobre as nossas vidas. E no dia 31, né, também no domingo, no dia 31, já vai ser diferente. No dia 31, nós não teremos culto pela manhã, né? Não teremos o culto pela manhã, teremos o culto à noite, que é o culto da virada, né? Onde nós vamos celebrar o ano de 2024,
venha estar conosco aqui. Vai começar às 20 horas até às 22 horas. Depois das 22 horas vai ter uma ceia aqui. Após o culto, as nossas irmãs vão estar posicionadas ali nas portas. E você que quer participar, coloque o seu nome na lista, né? Coloque lá alguma coisa que você possa trazer para juntos nós celebrarmos o nome do Senhor. De Jesus. Então não esqueçam, dia 31 não teremos culto pela manhã, mas teremos o culto da virada para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe então a sua vida. Vamos adorar ao Senhor nesse momento. Amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus bem forte. Está todo mundo feliz com Jesus. Eu quero que você prepare o seu coração agora. Vamos ofertar e dizimar ao Senhor. Vou pedir que o queridão coloque na tela aí um texto. 2 Coríntios, capítulo 9, 2 versos apenas, de versos 10 e 11. Coloca para mim rapidinho, para a gente fazer uma leitura. Isso. Aquele que dá, preste atenção nesse texto da palavra de Deus. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá, não apenas suprirá, ele aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Quem tem motivo para dar graças a Deus aí? Deus tem suprido a sua necessidade? Deus tem provido a sua vida, a sua casa? Então você, como um ato, né, de generosidade, você pode dar graças a Deus, porque o nosso Deus não apenas supre, o nosso Deus multiplica para que nós possamos ser cada vez mais generosos para a glória do seu nome. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, viu? Que o final deste ano seja um tempo de provisão extraordinária para a sua vida, para as suas finanças. Recebe, diga glória a Deus aí. Nós vamos agora dedicar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, e eu quero atentar e lembrar a todos, nós estamos no final do ano, nós temos vários compromissos da nossa igreja, com tributos, com funcionários, e não são baixos o custo que nós temos na nossa igreja quanto à manutenção de toda a nossa estrutura. E eu quero que você atente para isso e você possa ofertar também e dizimar com alegria. Se você já recebeu o seu 13º, não deixe de ofertar. Se você tem participação em lucros, às vezes a gente não se atenta para isso, né? Participação em lucros também dizima, viu? Então, dizime com alegria, né? O pastor Valmir tem usado aqui a frase dele: nós temos que fazer tudo em dobro, né? Então faça com alegria, com generosidade, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você para a glória do seu nome. Coloca por favor a chave do Pix na tela. Os queridos que estão nos visitando, quiser participar também com a chave Pix, está ali o QR Code, o endereço. Temos aqui também os cartões aqui para você participar também. Que Deus possa abençoar você de forma tremenda e poderosa. Todos já pegaram o envelope? Todos já participaram? Todos? Ainda não? Isso, vamos fazer com calma, com cuidado, sem pressa. Isso, todos participando com alegria para a glória do nome do Senhor. E após a nossa oração, você vem ao altar para entregar isso. O pastor está lembrando aqui que o pastor me fez um desafio para uma oferta especial que poderia ser parcelada em até 3 vezes: outubro, novembro e dezembro. Se você se comprometeu e ainda não deu, você tem ainda esse mês para participar e ofertar ao Senhor também. Quero que você pegue o seu envelope. Vamos ficar de pé? Vamos ficar todos em pé? Vamos agradecer a Deus? Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus pela nossa casa, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho,
pelo bem que Deus tem nos feito, por esse tempo que estamos vivendo. Seja grato a Deus, levante seu envelope, comece a agradecer a Deus, comece a dizer a Deus da sua gratidão, do seu carinho, da sua devoção ao Deus poderoso. Pai, obrigado, Senhor, obrigado porque Tu és um Deus bom, obrigado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, obrigado porque nada tem faltado na nossa casa, obrigado pela Tua provisão, Senhor, na nossa família, pela saúde para o trabalho. Ó Deus, obrigado. Eu creio ainda, Senhor, que este final de ano é um tempo de resposta às orações, às causas que temos apresentado a Ti. Ó Deus, quem sabe uma porta financeira, um trabalho, um aumento, uma causa na justiça que ainda não foi respondida. Ó Deus, em nome de Jesus, glorifica o Teu nome. É a nossa oração e a fazemos com ação de graças hoje e para todo sempre. Todos digam amém. Vamos tributar, vamos semear para a obra do Senhor. Perto quero estar, junto aos Seus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, minhas irmãs, meus irmãos. Que bom termos um grupo que canta ao Senhor com tanta beleza. Isso é em vozes, isso é coisa linda. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje é dia da Bíblia e nós vamos falar sobre a Bíblia. É uma oportunidade que nós temos de conhecer como é que apareceu a Bíblia. Muita gente não sabe como é que apareceu esse livro chamado Bíblia, né? Muita gente também não sabe como é que a Bíblia foi escrita, né? Porque são 66 livros. Então, essas coisas que nós vamos falar agora pela manhã. Olha, na verdade, você sabe, né? Quem tem Bíblia aqui, por favor? Levante assim. Quem tem Bíblia? Temos bastante Bíblias, graças a Deus. Muito bem.
Eu gostaria, se fosse possível, projetar na tela os nomes dos livros da Bíblia, para nós recitarmos, se for possível, né? Muito bem. Se não for, a gente vai recitar assim mesmo. Muito bem. Olha, assim, a Bíblia são 66 livros. Diga, 66. Fácil de lembrar. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Tem 27 no Novo Testamento e 50. Não, eu fiz uma confusão aqui. Espera um instantinho. Tem 29 no Antigo Testamento. Quantos tem no Antigo Testamento? 39. E no Novo, 27. É coisa para a gente até decorar, né? Muito bem. E uma outra coisa importante de dizer, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores. 40 pessoas escreveram a Bíblia. Agora, o autor da Bíblia é Deus. Porque foi Deus que inspirou essas pessoas a escreverem a Bíblia. Muito bem. Outra coisa interessante de se saber, isso não foi escrito de uma vez, isso levaram muitos anos, cerca de 1.500 anos, entre o Gênesis e o Apocalipse. Essas 40 pessoas escreveram, ao longo de 1.500 anos, todos os livros da Bíblia. São coisas para a gente saber. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos fazer o seguinte, uma coisa que se faz raramente, ou melhor, não se faz. Isso é o Valmir Cohen que faz, porque eu sou um apaixonado pela Bíblia e eu quero que todo mundo seja também. Então, olha só, abra aí na sua Bíblia a primeira página. Conseguiu? Conseguiu aí em cima para projetar? A primeira página da Bíblia tem a relação dos livros. Abra na sua Bíblia, por favor. Não vai ser projetado na tela. Você que está em casa, consiga uma Bíblia e leia comigo. Olha só. Vamos fazer assim. Vamos começar pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem 5 divisões. A lei, chamada Torá. A Torá. Então, assim, vamos recitar os livros da lei. Gênesis, leia na sua Bíblia, pode ver na primeira página. Vamos lá, os 5 primeiros livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois vem os livros históricos. Vamos recitar. São livros que, se você quiser escrever no cantinho da página, escreva, lei. Se quiser escrever livros históricos, escreva. Né? Livros históricos, vamos ler. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Esses são os livros históricos, que vem a história do tempo do Adão e Eva, para cá e tal, até chegar perto de Jesus. Aí vai chegar em Jesus. Bom, vamos continuar. Tem um grupo de livros no Antigo Testamento chamado de livros poéticos. São livros da literatura judaica, livros bonitos, mas é a palavra de Deus. Livros poéticos. Leia comigo. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. São 6 livros poéticos. Tem também um livro poético que é Lamentações de Jeremias. Diga, Lamentações de Jeremias. Vamos repetir. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Lamentações de Jeremias. Bom, depois tem um grupo de livros chamado Profetas Maiores. E depois vem os profetas menores. Esse negócio de profeta maior e profeta menor não é que tem um maior e outro menor, não é isso não. É a quantidade de capítulos.
Então, os profetas maiores são mais volumosos. Os menores são menos, um capítulo, 2, 3. Então, vamos recitar os profetas maiores. Olha o que diz aqui a palavra. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. São os 4. Agora, os menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Azeu, Zacarias, Malaquias. Pronto. Aqui, portanto, é o Antigo Testamento. Aí isso tudo aponta para Jesus. Porque você pergunta, por que o Antigo Testamento? É porque o Antigo Testamento conta a história do mundo desde Adão, desde o início, e conta o problema do pecado, o problema da providência de Deus para liberar a questão do pecado. Você pergunta assim, para que existem judeus? Isso é uma boa pergunta. Judeu está em guerra lá no Oriente Médio agora. Então esqueça a guerra, esqueça esse problema aí dos palestinos e tal, e vamos falar por que existe judeu. É porque, meus irmãos, Jesus era judeu. Jesus era judeu. Deus chamou Abraão, antes de haver judeus, Deus chamou Abraão lá da Caldeia, e então determinou que de Abraão iria surgir um povo, e esse povo é exatamente o povo judeu, para que nascesse o Salvador. Quando Adão e Eva pecaram, naquele momento Deus prometeu o surgimento do Salvador. Só que o Salvador não podia nascer de qualquer povo, aí de qualquer jeito. Não, Deus escolheu, Deus preparou um povo especial para desse povo nascer o Salvador. Goste você ou não, queira você ou não, esse povo especial é o povo judeu, que recebeu a lei de Deus lá no Monte Sinai, foi conduzido por Moisés até a Terra Prometida, essa história que muitos aqui já conhecem. Pois bem, então assim, os judeus surgiram para que nascesse Jesus. E Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar a humanidade. Jesus veio para salvar a humanidade. Então, o Antigo Testamento analisa essa história toda, inclusive os profetas profetizando, esses livros poéticos aí também fazendo referência, os profetas menores, a história, os livros históricos contando a história toda e tal. Então, assim, você agora está tendo um vislumbre da Bíblia em termos panorâmicos. Muito bem. Agora vamos a Jesus. Novo Testamento. Com a Bíblia aberta aí. Então, o Novo Testamento tem 5 divisões. A primeira divisão é os evangelhos, justamente que fala do nascimento de Jesus e etc. Aí Jesus, aí surge a igreja e surgimos nós aqui e tudo mais. Então vamos lá. Os 4 evangelhos, quais são? Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois tem um livro histórico, Atos dos Apóstolos, diga. Atos dos Apóstolos. É um livro histórico que conta como é que começou a igreja. Como é que começou a igreja. Depois vem as epístolas paulinas. O apóstolo Paulo escreveu as epístolas para doutrinar a igreja. Né? Então, a igreja não podia viver de qualquer maneira. Jesus, uma coisa que a gente não fala muito, mas a verdade é que Jesus também não disse tudo. Não deu tempo. Jesus não teve tempo de dizer tudo. Então, o que Jesus não disse, os apóstolos disseram. As epístolas disseram. Então, vamos ver aqui as epístolas do apóstolo Paulo. Vamos começar. São 13 epístolas. Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses,
Colossenses, primeira aos Tessalonicenses, segunda aos Tessalonicenses, primeira a Timóteo, segunda a Timóteo, Tito e Filemon. Estas aqui são as 13 epístolas. Essas palavras todas aqui, Filipenses, Colossenses, são os nomes, são os gentílicos dessas cidades, porque eram cristãos que moravam em Roma, que moravam em Éfeso, que moravam em Filipos, em Tessalônica, e tal. Daí esses nomes aqui dessas populações ali, onde havia igrejas. Paulo escreveu cartas para lá e ensinou muita coisa, e vocês já sabem muito bem, vocês acompanham. Muito bem, vamos em frente. Vamos em frente agora. Depois das epístolas paulinas, vem as epístolas gerais. São epístolas que não foram dirigidas a uma cidade ou uma igreja, mas para todos. A gente chama de epístolas gerais ou epístolas católicas. Porque a palavra católico quer dizer universal. Então, por isso são chamadas também de epístolas católicas ou epístolas gerais. Muito bem, vamos ler as epístolas gerais. Começa com Hebreus. Leia comigo. Hebreus, Tiago, primeira de Pedro, segunda de Pedro, primeira de João, segunda de João, terceira de João e Judas. Então, esses apóstolos aí escreveram cartas gerais. Muito bem. E, finalmente, o livro profético do Novo Testamento, que é Apocalipse. Diga comigo. Apocalipse ou Revelação. Vocês vão encontrar em algumas Bíblias, em vez de falar Apocalipse, falar Revelação. É a mesma coisa. A tradução da palavra Apocalipse do grego. Muito bem. Ok. Então, meus irmãos, aí está. Eu gosto disso. Vocês estão gostando? Eu gosto disso. Fazer uma revisão de vez em quando dos livros da Bíblia, isso é muito importante. Porque a Bíblia, meus irmãos, é uma revelação progressiva da verdade. Então, você lê a Bíblia, me perguntaram, quando é que eu vou entender a Bíblia toda? Eu digo, olha, você vai entender com o passar do tempo. Então, você lê, e amanhã você lê outro texto, e você vai lendo e comparando um texto com outro, e você vai dominando o conteúdo da Bíblia. Então, é assim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu passar aqui para um outro ponto. Eu anotei várias coisas. Por exemplo, a maioria dos irmãos sabem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Porque, como eu disse, Moisés era judeu, ele tirou o povo de Israel do Egito, que estava escravizados lá, e então, no caminho para a Terra Santa, a terra de Israel, eles passaram pelo Monte Sinai e Deus deu a lei para eles, em hebraico. Os 10 mandamentos foram escritos em hebraico. E daí, Moisés escreveu os livros que nós citamos, ele escreveu os livros e portanto, o restante do Antigo Testamento foi todo em hebraico. Agora, o Novo Testamento foi escrito em grego. Por que foi escrito em grego? Porque o grego daquele tempo é como se fosse o inglês de hoje. A língua inglesa hoje é a língua universal, é a língua dos congressos, dos encontros, enfim, todo mundo hoje é obrigado a falar inglês. Naquele tempo era o grego, porque Alexandre o Grande, que era o general macedônio, quando conquistou o mundo todo, naquele tempo, ele levou consigo, com as suas tropas, filósofos e eruditos. Então, a própria tropa de Alexandre se incumbiu de espalhar o conhecimento da língua grega. O fato é que o grego era a língua falada naquele tempo, e por isso o Novo Testamento todo ele foi escrito em grego. Agora, claro, vocês vão entender se a gente for entrar em detalhes, alguém aqui for para um seminário, ou fazer um curso
mais específico, tem detalhes aí que levam a isso. Mas em tese, em linhas gerais, é assim. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Muito bem. Ok. Uma coisa importante também de nós considerarmos é a formação do cânon. Todo mundo diga aqui, cânon. Cânon. O que é cânon? Cânon se chama a coleção completa dos livros divinamente inspirados. Os livros da Bíblia inspirados, isso é chamado de cânon. Um livro canônico, quer dizer, um livro inspirado. A inspiração divina é garantida desse livro aí, desses livros. Muito bem. Agora vamos a um ponto que eu considero muito interessante, muito importante. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós já vimos que foram 40 escritores ao longo de 1500 anos que escreveram os livros da Bíblia. Agora, quem reuniu esses livros? Como é que se juntou aí para formar essa Bíblia que nós temos na nossa mão? Isso é interessante você saber. Por exemplo, o Antigo Testamento foi codificado pelo sacerdote Esdras. Na época do exílio da Babilônia, quando os judeus foram exilados para a Babilônia, levantou-se um rei, um dos reis lá da época, chamado Artaxerxes. O Artaxerxes era um rei persa, ele era persa. E então, ele deu ordem ao sacerdote Esdras, um dos sacerdotes judeus que estavam no exílio da Babilônia. Esdras, você vai lá, vai para a terra de Israel e organiza a religião. Porque os judeus estavam espalhados, já naquela época, estavam espalhados pelo mundo inteiro, e precisava de ter uma certa ordem na prática da lei de Deus. E então, não tenho explicação nenhuma, porque o fato é que o rei Artaxerxes mandou o sacerdote Esdras para lá. Vai lá e organiza a religião de vocês aí. O Esdras chegou lá. E uma das coisas que ele fez foi reunir a grande sinagoga. Quer dizer, ele reuniu os eruditos, os sábios, os doutores da lei, o pessoal entendido, os rabinos da época. Ele reuniu, isso foi em 424 antes de Cristo. Faz muito tempo, né? 424 antes de Cristo. Então ele reuniu essa turma e ali eles pegaram os livros sagrados e colecionaram e tal, porque inclusive nessa questão de livro sagrado aparece pelo meio muita coisa falsa. E então eu fico maravilhado de ver como é que o Espírito Santo orientou esses homens. Então, separaram, olha, isso aqui não está certo, isso aqui está, tem esse aqui. Então, o fato é que eles reuniram os 39 livros do Antigo Testamento. Né? E aí, vamos dizer assim, o cânon, os livros inspirados do Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento foi fechado. 39 livros, são esses aqui. Muito bem. E aí, anos mais tarde, no ano 90 da era cristã, aí já é depois de Cristo, um rabino lá, um sacerdote chamado Joanam Ben Zakkai, esse doutor Ben Zakkai, reuniu uma outra sinagoga, isso no ano 90 da era cristã. E então eles foram examinar o trabalho do Esdras, que tinha sido mais para trás, e confirmaram o
trabalho do Esdras. Então, portanto, tem duas fontes de confirmação sobre o Antigo Testamento. E os judeus pararam, né? Os judeus aceitaram, tanto é que o Novo Testamento, da Bíblia judaica, é a mesma da nossa, da Bíblia cristã, é o que nós temos aqui, é a mesma coisa. Em outras palavras, nós aceitamos o Antigo Testamento dos judeus. E agora vem, você pergunta, e o Novo Testamento? O Novo Testamento demorou um pouco mais de tempo para ser codificado, justamente por causa do zelo das igrejas. O zelo, vamos dizer assim, o critério das igrejas, o escrúpulo das igrejas, de não deixar coisa falsa entrar aqui no Novo Testamento. Estamos falando agora do Novo Testamento. Houve uma certa demora. Então, o cânon do Novo Testamento foi fechado no ano 397. Olha só, quase 400 anos depois de Cristo. Levou muito tempo para eles fecharem o Novo Testamento, os 27 livros que nós temos aqui. Aí, a história, meus irmãos, é a seguinte, sabe o que é? Vocês que assistem televisão já devem ter visto aí aparecer muito livro estranho. Por exemplo, a Bíblia tem um Apocalipse, mas, na verdade, apareceram vários. Tem Apocalipse de não sei quem, Apocalipse da Virgem Maria, Apocalipse do Judas, Apocalipse de Pedro, e, no entanto, o verdadeiro Apocalipse é de São João, Apocalipse de João, esse é que é o Apocalipse. Mas tinha uma porção de Apocalipses. Evangelhos, então, tinha as pencas de evangelhos, não é só os 4 evangelhos, tinha evangelho de Judas, evangelho uma porção de evangelhos falsos, né? Por exemplo, as cartas de Paulo, puxa, havia gente que escrevia cartas aí e assinava como se fosse Paulo. Então tinha cartas falsas, à beça, entendeu? Então, para peneirar isso tudo e chegar a uma conclusão, então nós devemos, graças a Deus, nós devemos a um cidadão chamado Atanásio. Diga, Atanásio. Ame esse nome. Olha, o Atanásio era um bispo, ele era bispo de Alexandria, aliás, patriarca de Alexandria. O Atanásio era baixinho, ele era negro, baixinho, uma sabedoria tremenda, e ele era o patriarca de Alexandria. Então ele reuniu, ele lá nos estudos dele, inclusive a história conta que ele se refugiava lá para o deserto, ele saía para os desertos para orar, ficar sozinho lá e tal. Então o Atanásio, ele colecionou os 27 livros do Novo Testamento, a lista, foi ele quem fez, o Atanásio. Aí chegou lá no concílio, o primeiro concílio que tratou disso foi o concílio de Hipona, na África, em 393 depois de Cristo. Então ele chega lá com a lista e apresenta, e aí vão discutir. Porque tem esse outro Apocalipse aqui, tem aquele outro evangelho ali, tem uma carta de Paulo de não sei quem lá, olha, isso aqui, Paulo nunca escreveu isso aqui. Agora, tem cartas de Paulo certas que Paulo escreveu, mas que não entraram, cartas que não entraram para o cânon. Tem livros corretos, vou repetir, tem livros autênticos, inclusive livros belíssimos, ensinamentos perfeitos, mas que não foram autorizados a entrar para o cânon, porque o cânon foi uma direção do Espírito Santo.
cânon, aquilo ali foi uma coisa que Deus que dirigiu. Esse livro aqui vai entrar, esse aqui vai entrar, aquele ali não vai. Então, uma coisa muito delicada isso aí. O fato é que, meus irmãos e minhas irmãs, em 397, depois de Cristo, o terceiro concílio de Cartago fixou definitivamente o cânon do Novo Testamento como o conhecemos hoje. Pronto, é assim. Agora, a pergunta-chave é essa. Essa Bíblia que nós temos na nossa mão aqui, confere com o original, com os originais, porque esses livros não foi escrito assim como nós temos hoje. O papel não existia. Aquilo era escrito em pergaminho. E outra coisa, cada pergaminho era um livro. Você, para ler as epístolas de Paulo, tinha que ter aqui tinha que alguém carregar nas costas aqui, uma pessoa de homens aqui, aquela pilha de pergaminhos. Hoje você tem a Bíblia toda aqui, ó. Graças a Deus, naquele tempo era no pergaminho, né? Então, assim, esses eram os originais da Bíblia. Uma outra coisa, os originais se perderam. O original, a carta de Paulo aos Romanos, por exemplo, escrita pela mão dele, se perdeu. Houve perseguições, houve imperadores romanos que mandaram varrer tudo quanto era casa de cristão e pegar tudo quanto era pergaminho. Mas ainda assim escaparam alguns. Quer ver, os originais se perderam, mas nós temos cópias dos originais. Amém? Temos cópias fidedignas dos originais. Pois é, então assim, meus irmãos, é assim. Então, isto, nossas Bíblias conferem com os originais? Conferem. Conferem porque tem uma porção de documentos antigos que mostram isso. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para os meus irmãos essa questão de documentos antigos. Por exemplo, olha só, e agora isso responde à pergunta, como é que a Bíblia chegou até nós? Como é que a Bíblia chegou até nós? Assim, atualmente há 3 documentos ou 3 livros que mostram que a nossa Bíblia é igual como as Bíblias de antigamente. Por exemplo, olha só. Os 3 documentos são chamados de códices. O códex, ou códice ou códex, né? Então tem 3 documentos antiquíssimos, inclusive até de antes de Cristo. Olha só, o primeiro códice é chamado o Códice Vaticano. Por quê? Porque, claro, a Igreja Católica é muito esperta, né? Pegou e está lá na Biblioteca do Vaticano esse documento aqui. Foi escrito em 325 depois de Cristo. É a Bíblia inteira escrita em língua grega. Alguém escreveu no grego a Bíblia toda. E então formou esse códice chamado o Códice Vaticano, porque está lá no Vaticano. Muito bem. Esse é um documento antigo que prova que a nossa Bíblia confere com os originais. Porque isso aqui é cópia, mas cópia fidedigna, escrita em 325. O outro códice é chamado de Códice Sinaítico, porque está no Monte Sinai. Vocês já ouviram falar do mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, em Israel? Quem vai a Israel ou quem acompanha, está lá. O Monte Sinai tem o mosteiro de Santa Catarina, lá tem nesse mosteiro tem uma biblioteca que tem esse documento, o Códice Sinaítico, que foi descoberto em 1844. Uns ingleses passaram por lá e descobriram. Então, ele foi escrito em 350 depois de Cristo. E então, nesse momento, esse Códice
sinaítico está no Museu Britânico. Os ingleses tiraram aí de lá e levaram. Todo mundo agarra o que pode, né? Desses documentos e tal. É assim. Por exemplo, o terceiro documento antigo que prova que a nossa Bíblia confere com o original é o Códice Alexandrino. O nome é porque ele foi escrito em Alexandria, no Egito, em 450 depois de Cristo, e foi depositado na biblioteca daquela cidade. Mas aí a biblioteca pegou fogo e tal. Eu só sei dizer que o documento escapou e hoje está também no Museu Britânico. Você chega lá, né, em Londres, vai ao Museu Britânico, você pode pelo menos ver de longe o documento, que prova que as nossas Bíblias conferem com o original. E agora, mais por último, apareceram aí os documentos das cavernas de Qumran. Qumran, aquela história que quem estuda acompanha, os beduínos árabes entraram em cavernas na região ali do Sinai e encontraram dentro de potes de argila documentos antigos. E os garotos lá que descobriram isso pegaram um bocado daquilo para vender para turistas e tal. Aí bate na mão de um estudioso, diga, ei, onde é que está isso? Aí o estudioso começou a pesquisar, procurar saber, aí foram descobrir as tais cavernas, lá no sopé do Monte Sinai, e pronto. Aí hoje o governo de Israel é que controla tudo isso aí. Então, esses documentos que eles acharam nas cavernas de Qumran confirmam que as Bíblias que nós temos hoje conferem com os originais. Então, meus irmãos, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, porque a palavra de Deus é a verdade. Isso aqui, a Bíblia não é de ninguém, a Bíblia é dela mesma. Os grupos de estudiosos que se dedicam à pesquisa bíblica, à tradução dos originais, esse campo todo que eu estou comentando aqui, aí entra rabinos judeus, entra padres católicos, entra padres da igreja ortodoxa, entra padres da igreja copta lá do Egito, né? E entram protestantes evangélicos. Então, todos os sábios, os eruditos, os especialistas em línguas, eles se juntam e conferem tudo isso aqui e tem os documentos nos vários museus, de modo que eu estou tranquilo e quero que os meus irmãos estejam tranquilos. Esta Bíblia que nós temos aqui na nossa mão é a mesma Bíblia do tempo de Jesus. É a mesma Bíblia citada pelo apóstolo Paulo. É a mesma Bíblia do tempo de Josué, do tempo de Moisés, dos tempos antigos dos profetas do Antigo Testamento. Então, tem o lado judeu, o lado hebraico, que é o Antigo Testamento, e tem o lado cristão, que é o Novo Testamento, escrito em grego. Então, estamos, portanto, tranquilos. Os irmãos estão satisfeitos? Estão satisfeitos? Pois é isso aí. Pode dar glória a Deus? Eu dou glória a Deus. Olha, se você for viajar aí pelo mundo afora e se dedicar a visitar museus, por exemplo, você pode ir lá no Cairo, lá no Egito, e procura lá os museus lá e você vai encontrar, se não é um livro inteiro da Bíblia, você vai encontrar fragmento, porque eles andaram queimando Bíblias no tempo das perseguições. Então você vai encontrar fragmentos, e o fragmento coincide exatamente, aquele pedaço, né, que escapou, coincide exatamente com a Bíblia que nós temos aqui, só que nós temos a Bíblia inteira. Muito bem. Por exemplo, se você for à Rússia, né, você vai a Leningrado, está lá no Museu de Leningrado,
na Rússia tem muita coisa que a igreja ortodoxa russa guardou, né? Por exemplo, aqui por exemplo, mesmo na Universidade Hebraica de Jerusalém, você acha documentos. Você vai, por exemplo, no Louvre, lá em Paris, né, na França, você vai encontrar coisas no Museu Britânico. Quem se dedicar a pesquisar, você vai achar coisas preciosas. Muito bem. Agora eu vou me preparar para terminar. Essa mensagem de hoje é uma mensagem explicativa. Eu quero que você saia daqui sabendo, primeiro, que a Bíblia é a verdade. Que esta Bíblia aqui é fidedigna. Ela é fidedigna, ela está de acordo com os originais. E finalmente que você saia daqui amando a Bíblia. Olha, sem querer desmerecer os meus irmãos que em vez de ler a Bíblia, ficam lendo no telefone celular, ou como é o nome daquele outro aparelho? No tablet, sem desmerecer os irmãos, mas eu vou te contar, nada substitui o livro. O livro. Isso aqui, ó. Eu não troco, eu já tentei ler no tablet, para mim não dá, tem que ser aqui mesmo. Eu não sei se é porque eu sou do tempo antigo, mas o fato é que é assim. Mas olha, eu vou terminar, meus irmãos, dando mais umas informações, umas curiosidades para os meus irmãos. Olha só. Quem foi que dividiu a Bíblia em capítulos? Que tem capítulo tal, né? Quem que foi que dividiu em capítulos? Foi um cardeal católico romano chamado Hugo de Santo Caro. No ano de 1250, ele se dedicou a isso, esse cardeal católico, e fez a divisão da Bíblia em capítulos. E quem foi que dividiu em versículos? É outra história. Aí foi eu anotei aqui, foi um sujeito chamado Robert Stevens. Ele era impressor de Paris. Em 1551, ele fez a divisão em versículos. Para você saber que tudo está anotado. Quem dividiu a Bíblia em capítulos? Está anotado. Quem dividiu em versículos? Está anotado. Por exemplo, uma coisa interessante. Gutenberg. Você sabe quem foi Gutenberg? Foi o inventor da imprensa. O primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia. Gutenberg. Primeiro livro. Glória a Deus. Foi em 1440 que ele fez isso. Está tudo anotado aqui. Por exemplo, tem um nomezinho que não sei se você já viu por aí. Textos receptos. Diga assim, textos receptos. Isso quer dizer o seguinte, o texto que é recebido. O que é isso? Os eruditos denominaram de textos receptos o texto do Novo Testamento, escrito em grego. Esse Novo Testamento fluente em grego, chamam de texto recebido. No latim, é textos receptos. Então, assim, pronto. Uma curiosidade para quem quiser saber. E agora, para terminar, eu quero lhes dar duas pequenas regras de interpretação. Você diz assim, como é que eu posso interpretar a Bíblia? Tem duas leis, pequenas leis de interpretação. Uma se chama a lei do contexto. O contexto, você sabe o que é, né? O contexto são os versículos anteriores e os posteriores. Então, quando você lê a Bíblia, aí você não entendeu direito, leia para trás e leia para frente. Porque aquilo ali está dentro de um contexto. Então, aí você vai entender, vai ficar mais fácil para entender. Leia os versículos anteriores e os posteriores. Pronto, aí você vai melhorar o entendimento. Isso se chama lei do contexto. E depois também tem uma outra forma, é conferir escritura com escritura.
Então você, por exemplo, lê aqui uma informação de Paulo sobre um determinado assunto aqui numa carta, aí você vê aquele mesmo assunto tratado por Jesus. Já Jesus falou alguma coisa lá no Evangelho daquele assunto. Aí você pega as informações daqui, dali, dacolá, vai pegando, e aí você vai entendendo o sentido do que a Bíblia está falando. Então, a lei do contexto e a lei de escritura, conferindo com escritura. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Vou terminar. Fiquemos em pé, meus irmãos, todo o povo de Deus. As nossas crianças já estão aqui para fazer a apresentação final deste culto. Porém, nós vamos agora recitar mais uma vez o moto da Sociedade Bíblica do Brasil. Salmo, pode projetar a letras. Salmo 100 e... Qual é o texto? Hein? Salmo 119, versículo 105. Toda a igreja diga comigo. Salmo 119, versículo 105. Versículo 105. Isso. Então, o que é que diz este texto? Todo mundo erga a sua mão para o céu. Diga assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos orar. Pai de amor, eu quero te agradecer por esta manhã. Uma manhã diferente, uma mensagem diferente, explicativa, principalmente para os meus irmãos mais novos, que não conhecem, que não sabiam que era assim. Então quero pedir a tua bênção para todos nós, que nós abramos o nosso coração para a palavra de Deus. Aleluia! A tua palavra, como acabamos de recitar, é lâmpada para os nossos pés, é iluminação para o nosso caminho. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã e que nós sejamos tomados de amor pela Bíblia, tomados de amor pela palavra de Deus, que não somente nós leiamos, mas que nós obedeçamos, nós pratiquemos. Amém, meus irmãos? Amém? Amém? Glória a Deus. Diga comigo, Senhor, que não apenas leiamos, mas que pratiquemos para a glória de Deus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, podem sentar um instantinho. Eu vou pedir agora, Manuela, vamos fazer o trabalho aqui com as crianças. Ana, pode vir. Glória a Deus. Vamos ver o que as crianças vão apresentar e já terminamos o culto. Graças a Deus. Hoje, dia da Bíblia, as crianças vieram para a igreja a caráter. Inclusive, as crianças recepcionaram os irmãos à medida que foram chegando para o culto, né? Glória a Deus, que beleza. Graças a Deus. Olha, um dos meninos, eu disse assim, que as crianças vieram a caráter. Aí o garoto disse assim, a caráter. Quer ver? Então temos que explicar que caráter quer dizer em traje típico. Glória a Deus. Amém.
com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá força pra matar leão. Se Davi venceu até gigantinho, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé, como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá força pra matar leão. Se Davi venceu até gigantinho, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas da força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas da força do Senhor. Como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Pode ser o que quiser, use a sua fé. Amém. Manuela, quando será a próxima apresentação das crianças? A próxima? 24 de dezembro, 9h30 da manhã. Não, estou dizendo, a próxima apresentação das crianças aqui na igreja, quando será? Dia 24 de dezembro, às 9h30 da manhã, apresentação de Natal. No Natal de manhã, todo mundo aqui. Glória a Deus. Maravilha, maravilha. Obrigado, Senhor, por essas crianças. Obrigado pelos professores e professoras que têm se esforçado, que têm trabalhado, que têm ministrado, que têm dado o seu melhor para que as nossas crianças possam viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos. Oh, Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que tu nos tens feito e tudo o que tu ainda vais fazer. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. E que a festa de Natal seja uma bênção. O domingo de manhã, domingo de Natal, que seja uma bênção para a glória do nome do Senhor. Amém. Povo de Deus, fiquemos em pé, por favor. Amém. Todo mundo contente? Todo mundo alegre? Graças a Deus. Pastor Richard, vem cá, meu irmão. Faça uma oração aqui de gratidão ao Senhor. O pastor Richard é nosso pastor lá em Joinville, Santa Catarina, e eu sempre ocupo aqui o nosso querido Richard para orar, para agradecer ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, estendo as mãos para os céus, vamos fazer a oração final. Glória a Deus.
Levanta seus mãos, vamos nós orar junto. Nosso Pai que está no céu, nós somos muito gratos por esse culto tanto maravilhoso, que nós sentimos a sua presença e que nós ganhamos um mais grande entendimento sobre a sua palavra, a Bíblia. Que a sua Bíblia pode transformar nosso coração de pedra de virar um coração vivo. Abençoa todas essas crianças aqui, que estão aqui aprendendo na sua palavra, que a sua bênção está na vida deles, e que eles podem ser seus servos, e que eles podem amar a sua palavra como nós, ó Deus. Que cada um de nós pode ser um estudante da sua palavra, e amar a sua palavra, proclamar a sua palavra, e pôr sua palavra em prática. Que a sua palavra venha vivo dentro do nosso coração, que o Senhor Deus escreve as suas leis e seus mandamentos no nosso coração, e que nós podemos ser seu povo. Abençoa nós, em nome de Jesus, amém. Estenda as mãos para receber a bênção. Meu irmão, minha irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos os meus irmãos, com todas as minhas irmãs, desde agora e para sempre. E a igreja em concordância cantando. Irmãos, até logo mais 6 horas, às 18 horas, o pastor Jean Max estará pregando. Amigo meu, grande pregador do Evangelho. Esteja